Antes de ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o like para aumentar a nossa visualização, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e familiares para nós levarmos a palavra de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo e a prudência. Amém? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, estou aqui, Pai, nesta manhã, Pai, Pai, para falar do Teu nome, Senhor Jesus. Me usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai, conforme o Teu querer, Senhor Jesus. Que não seja eu, Pai, o homem falando, Pai, mas seja o próprio Senhor falando, Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, usa, Senhor Jesus. Usa, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje vamos falar do temor do Senhor. Temor a Deus. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que dizem crentes, perderam o temor do Senhor, perderam o temor a Deus, perdeu a reverência a Deus. O temor do Senhor significa ter um profundo respeito a Deus, ter um profundo respeito, porque Deus, Ele é santo, Deus, Ele é todo poderoso. Nós temos que ter respeito a esse Deus maravilhoso. E hoje, muitos que estão dentro da igreja, que se dizem ser cristãos, que se dizem ser evangélicos, perderam esse respeito, perderam essa reverência a Deus, perderam a reverência a Deus, de tratar a Deus do jeito que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é santo, santo e santo. Hoje vamos falar destas pessoas que se dizem ser cristão, mas não temem ao Senhor. Aqui diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje vemos muitas pessoas que são inteligentes, mas são ignorantes, são más. Ela não tem o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ela pode ter a inteligência dos homens, mas ela não tem a sabedoria de Deus. Ela não tem a sabedoria de Deus. Hoje, muitas dessas pessoas que se dizem ser cristã não vivem para agradar a Deus, não vivem para o propósito de Deus, vivem para agradar elas mesmas, vivem para os seus desejos, vivem para agradar a outras pessoas, para agradar o marido, para agradar a esposa, para agradar um filho, mas elas não vivem para agradar a Deus. O temor do Senhor faz que nós venhamos ter desejos em agradá-lo, em servir corretamente, servir agradavelmente ao Senhor. Hoje muitos vivem para agradar a sua carne, vivem para agradar o seu ego. Muitos que se dizem ser cristão passam cerca de horas e horas vendo novela, vendo filme, mexendo no celular, mas sequer abre a sua Bíblia. Como que uma pessoa dessa teme a Deus? Não teme, irmãos, não teme. Uma pessoa que passa cerca de 2, 3, 4 horas vendo um filme e tem dias que não abre
a Bíblia, não passa nem 10 minutos lendo as Sagradas Escrituras. Pessoas dentro da igreja, sem temor a Deus, sem reverência a Deus. Deus, irmãos, Ele é santo, Ele é santo, Ele deve ter a verdadeira reverência. Muitos, irmãos, muitos que se dizem ser cristãos, não nasceram de novo. Pessoas que se batizaram, estão dentro da igreja, mas não nasceram de novo. Pessoas que continuam o que fazia antes no mundo, continua fazendo as coisas que fazia no mundo, não nasceram de novo. Que esta palavra, irmão, de hoje, nos traga temor, que nós vamos pedir para Deus, esse temor a Deus, temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que tem sabedoria de Deus, ela vai querer mais de Deus, ela vai querer agradar mais a Deus, ela vai querer fazer as coisas que venham agradar a Deus. Ela não vai querer ficar passando horas e horas fazendo coisas carnais, do que se aprofundando nas Sagradas Escrituras, se aprofundando, meditando, conhecendo mais a Deus. Pessoas que nem sequer, irmãos, abre a Bíblia, nem tem a Bíblia lá só praticamente de enfeite na sua casa. Pessoas dentro da igreja, Esta palavra de hoje é para as pessoas dentro da igreja, que se dizem ser cristão, se dizem ser evangélicos, se dizem ser crentes, dizem que ama a Deus. Como a pessoa ama a Deus, mas não ama a tua palavra, não ama meditar nas Sagradas Escrituras, essa pessoa, ela não ama a Deus. Hoje, muitas pessoas querem imitar o mundo, querem imitar as coisas do mundo. A palavra de Deus diz, irmão, que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Muitas pessoas que se dizem ser cristãos estão querendo ter amizade com o mundo, querendo imitar o mundo, querendo imitar as coisas do mundo. Ah, fulano de tal faz isso, eu vou fazer também. O Evangelho é dizer não às coisas do mundo, é dizer não. Não, o temor do Senhor vai nos ensinar a dizer não a essas práticas do mundo, a dizer não. Não, eu não sou mais do mundo, eu nasci de novo. As coisas velhas já passaram, mas muitos, irmãos, não se converteram verdadeiramente, não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Que esta palavra de hoje venha nos trazer temor, irmão, temor, reverência à palavra de Deus, reverência. Que nós vamos ter respeito a Deus. Muitos não têm respeito a Deus, não têm respeito às Sagradas Escrituras, não têm respeito às coisas de Deus, e ainda dizem ser cristãos. Essas pessoas precisam nascer de novo, precisam ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Como diz em Efésios, para ser breve, Efésios 6, capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Pessoas vivem para agradar a homens, para agradar mulheres, para agradar o pai, a mãe, o filho, a filha, mas não vivem para agradar a Deus. Aqui a palavra de Deus diz: não servir para agradar a homens, mas para agradar a Deus, que Ele é todo poderoso. Todo poderoso, Deus é santo. Nós temos que ter essa reverência a Deus. Pessoas que, quando
permitiu que abrisse a igreja, pessoas preferiam ficar em suas casas, mais do que vir à igreja. Quando você prefere fazer outras coisas carnais do que vir à igreja, você perdeu o temor ao Senhor, perdeu o temor de estar cultuando, de estar glorificando, de estar exaltando o nome do Senhor. Pessoas que nem sequer lê as Sagradas Escrituras, nem sequer ora, irmãos. Essa pessoa perdeu o temor do Senhor. Mas que através desta palavra, nós viemos pedir para Deus esse temor, que pessoas venham se encher do temor do Senhor. Glória a Deus. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Quando nós temos o temor do Senhor, nós aborrece o mal. Como nós temos o temor do Senhor, nós não queríamos fazer o mal com o nosso próximo. O temor do Senhor faz que nós venhamos aborrecer o mal, aborrecer o pecado, fugir do pecado, evitar o pecado, o temor do Senhor. Mas quem não tem o temor do Senhor, irmãos, ele vai viver para agradar a si mesmo. Vai viver para agradar a si mesmo. E nós temos que viver, irmãos, para agradar a Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Irmãos, a cada dia que passa, as pessoas ouvem a palavra, os que estão na igreja ouvem a palavra, ouvem o pastor pregando, ouvem Mateus, a Kathleen, eu, o pastor Érico pregando. Mas quantas dessas pessoas ouviram e guardaram a palavra de Deus? Isso é ter temor a Deus. Isso é ter temor a Deus. Eu vou guardar aquela palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantas dessas pessoas que estão assistindo os vídeos ou até aqui mesmo na igreja estão guardando a palavra do Senhor, estão guardando as pregações no seu coração para não pecar contra o Deus Altíssimo? Quantas dessas pessoas? Guardar a palavra no nosso coração é ter temor a Deus, é ter reverência a Deus, é ter temor, ter respeito à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. Porque aqui é o próprio Deus falando, é Deus falando com a igreja, é Deus falando conosco aqui, as Sagradas Escrituras. Que através dessa pregação, irmãos, nós vimos ter temor, respeito. Muitos respeitam a esposa, e tem que respeitar mesmo. Muitos respeitam o marido, tem que respeitam o pai, a mãe. Eu, particularmente, eu tenho muito respeito. Mas se eu não ter respeito a Deus, do que te vale? Respeitar homens, respeitar as mulheres, respeitar pai e mãe, mas não respeitar o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Do que adianta, irmãos? Do que adianta viver para agradar a homens e não agradar a Deus? Querer ter amizade do mundo e ser inimigo de Deus. A palavra de Deus diz, Tiago 4:4, aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. É inimigo, irmãos. Do que adianta ser amigo do mundo e ser inimigo de Deus? Eu prefiro ser amigo de Deus, eu prefiro agradar a Deus e desagradar o mundo inteiro, agradar os ímpios, desagradar os ímpios, mas agradar o meu Deus Todo-Poderoso, que criou tudo, irmão. Criou o céu, criou a terra, criou tudo que no mundo há.
Deus ele é santo, Deus ele é perfeito. Deus ele tem toda a sabedoria. Deus ele tem todo o entendimento. Eu prefiro agradar o meu Deus. Que através dessa palavra, pessoas venham ser tocadas. E venha ter o desejo de querer agradar a Deus. Querer ter o desejo de entregar a Deus agradavelmente. Servir a Deus agradavelmente. Como diz em Hebreus 12, 28. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 12, 28. Diz assim: pelo que tenho recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A palavra de Deus de hoje, irmão, é para que nós venhamos pedir para Deus, para que nós venhamos servi-lo agradavelmente, como aqui a palavra de Deus diz, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência, essa é a palavra de hoje, irmãos, temor ao Senhor, Provérbios 16, 16, pela misericórdia é a verdade, pela misericórdia e a verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor ao Senhor, os homens se desviam do pecado. Mais uma vez, Provérbios 16, 16, pela misericórdia e a verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor ao Senhor, os homens se desviam do pecado. O temor do Senhor faz nós se desviar do pecado, faz nós se afastar do pecado, faz nós desviar para as coisas que não agradam a Deus. Então que nós vamos pedir mais temor a Deus, temor às Sagradas Escrituras. Ou você acha, irmão, que você passar 3, 4 horas vendo uma novela, você está agradando a Deus? Passar 5 horas mexendo na internet, você está agradando a Deus? E nem sequer passar nem 5 minutos, 10 minutos meditando nas Sagradas Escrituras, você vai estar agradando a Deus? Você não está achando isso? Você não acha que vai agradar a Deus fazendo essas coisas? Tendo amizade, querendo imitar o mundo, querendo imitar o fulano de tal que faz tal coisa, eu vou fazer também. Não, irmão, você não vai estar agradando a Deus. Você vai estar agradando ao mundo, tendo amizade com o mundo e tendo inimizade. Você já pensou, irmão, você ser inimigo de Deus? Você já pensou você achar que você é amigo, mas na verdade você é inimigo de Deus? Já pensou, tão forte é isso, irmão? Você achar que não, eu estou indo para a igreja, eu estou servindo a Deus, mas na verdade você está sendo inimigo de Deus, porque você está querer ser amigo de Deus. Então que essa palavra de hoje, irmão, venha nos trazer temor a Deus, temor às coisas de Deus, temor, irmão, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. A sabedoria nos ensina a como servir a Deus corretamente. A sabedoria nos ensina, como nós temos a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. A sabedoria nos ensina a como ser um cristão melhor, a como servir ao nosso próximo, amar ao nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitos pedem várias coisas a Deus. Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá um carro, me dá um emprego bom,
me dá diversas coisas, mas não pedem, Senhor, me anseia, me enche do seu temor, me enche da tua sabedoria, a sabedoria verdadeira do Senhor. Como eu disse, muitos, sim, eles têm a sabedoria, eles têm a inteligência, mas a inteligência do homem, mas não tem a sabedoria de Deus, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, porque temos a sabedoria, Ele vai nos ensinar a temer ao Senhor, a temer, a sagrar as coisas de Deus, que é sagrada. Isaías, irmãos, Isaías 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui os serafins, Deus é tão santo, que Ele não se ousou a olhar, Ele fechou os olhos, tampou os olhos. E hoje, irmãos, que reverência estamos dando a esse Deus santo, santo, santo. Que reverência estamos dando a esse Deus que é santo, santo, santo. Que respeito estamos dando a esse Deus que é santo, santo, santo. Então, que através dessa palavra viemos pedir para Deus que nos enche do seu temor, que nos enche da sabedoria, para que venhamos ter a verdadeira reverência às coisas de Deus, ter a verdadeira reverência a Deus, que Ele é santo, santo, santo. Amém? Fique com essa palavra, irmão. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor faz que nós venhamos se desviar do pecado. Se desviar do pecado. Quem não tem temor a Deus, de vez de ela se desviar, ela vai se ajuntar ao pecado. Ela vai se ajuntar à prática do pecado. Então que nós vamos ter temor a esse Deus, que Ele é santo, poderoso, que Ele tem toda a sabedoria. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus.